exigentes, muito exigentes, insatisfeitas e sozinhas. A geração ansiosa, segundo o escritor e psicólogo Jonathan Haidt. É disso que nós vamos falar a respeito desse fenômeno que é muito ligado às redes sociais e por que essa exposição prolongada às redes sociais, segundo Jonathan, o autor que nós estamos falando, que é do livro A Geração Silenciosa, está tornando as mulheres cada vez mais exigentes, deprimidas e infelizes e, sobretudo, ansiosas. Eu sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou PhD, mestre em administração, engenheiro, mais de 20 anos de experiência na área de auditoria e ensino, com vários livros e artigos publicados, pós-graduações, MBAs, participação em congressos nacionais e internacionais. Você já se perguntou por que tantas mulheres que são pessoas bonitas, incríveis, inteligentes, estão solteiras, estão sozinhas, estão por aí reclamando nas redes sociais? Cadê os homens? Onde é que os homens estão? Por que não existem homens de verdade? Por que que os homens estão tão moleques? E outras coisas relacionadas. E o que está acontecendo com os relacionamentos hoje em dia? Será que o problema está nos homens? Será que o problema está nas mulheres? Ou será que o problema está nas expectativas dessas mulheres em relação aos homens? Hoje vamos falar o que o psicólogo Jonathan Haidt, inclusive ele fez uma entrevista na CNN recentemente, lançou um livro e descobriu sobre essa geração que é a mais ansiosa da história. E aí nós vamos extrapolando um pouquinho para as outras gerações, porque o foco dele é em crianças, adolescentes, mas em redes sociais, exposição às redes sociais e o que essas redes sociais em excesso causam nas meninas e também nos meninos. Então nós vamos fazer aqui um estudo e isso nos ajuda, com base nesse autor, isso nos ajuda a explicar por que as mulheres estão ao mesmo tempo tão exigentes e tão insatisfeitas com os seus relacionamentos e estão cada vez ficando mais sozinhas, mais solitárias. O mote dele é que nós estamos sempre nos comparando com o outro. Isso é normal, isso é natural. Só que naquela rede social, todos os casais parecem perfeitos, parecem felizes. Naquela outra rede chinesa, todo mundo tem um par ideal, Então, segundo o Jonathan Haidt, esse bombardeio visual, essa comparação, está criando nas mulheres expectativas irreais. Meninas e mulheres, elas crescem acreditando que merecem um homem perfeito, que existe esse homem perfeito. Ele tem que ter 1,95 m, ser rico, ser maduro, carinhoso, jovem, bem-sucedido, rico, sem defeitos. Só que existe um problema nessa questão. Esse homem não existe. Segundo Haidt, no livro publicado em 2024, as redes sociais, elas criaram uma máquina de comparação que nunca desliga e nunca antes vista na história. Essa coisa, essa comparação, esse efeito de comparação, ele vai distorcendo como os jovens se veem a si mesmos e como eles veem aos outros. Ele cita, inclusive, na entrevista da CNN, que as meninas, ser adolescente é muito difícil, é muito complicado, sendo que elas têm essa pressão de se comparar com as outras. Só que antigamente, essa comparação ela ocorria apenas na sua própria comunidade, na sala de aula, na sua rua. Hoje em dia, essa comparação ela é feita no mundo inteiro. E Jonathan Haidt, ele também aponta um fenômeno que é, para ele,
considerado muito perigoso. Hoje, muitos jovens acreditam que se eles sentem alguma coisa, então isso deve ser verdade. Como? Se o relacionamento incomoda, é porque esse relacionamento não é bom, é porque ele é prejudicial. Se o parceiro comete algum erro, é porque ele é tóxico, é porque ele é nocivo. Ou seja, por qualquer coisinha, as pessoas não estão mais tolerando nenhuma falha, nenhum erro alheio, e as pessoas erram. Então os relacionamentos se tornaram descartáveis. Ou seja, a felicidade ela vira um contrato não assinado. As pessoas têm que estar felizes o tempo todo, e a frustração ela não é mais tolerada, e tudo é um motivo para você terminar, para você ir embora, para você buscar algo melhor. Não, tem coisa melhor, eu mereço coisas melhores, tem homens melhores, não vou ficar nesse relacionamento porque esse cara é muito fraco, esse cara, como se diz, bate fofo, esse cara não é o suficiente para mim e eu mereço mais. Por que as mulheres dizem isso? Porque elas estão se comparando com modelos irreais no Instagram. Então o psicólogo Haidt, ele fala também da superproteção dos pais com relação aos adolescentes, que muitas vezes os pais eles tentam evitar qualquer dor aos seus filhos e criam adultos que não sabem lidar com a frustração. Qualquer coisa, né, evitam o adolescente não pode sair, ele não pode, sei lá, estar exposto ao mundo. E o que isso tem a ver com relacionamentos? Tem tudo a ver. Uma vez que as mulheres, aí eu estou falando das mulheres, vou fazer um vídeo para os homens, não toleram a imperfeição, a frustração, o contraditório, o desconfortável, elas, na verdade, elas estão negando situações reais de romance, de afeto, de relacionamentos. Então elas buscando perfeição, evitando frustração e fazendo comparações irreais com modelos irreais que aparecem nessas redes sociais, elas simplesmente minam qualquer chance de um relacionamento real com uma pessoa real, com uma pessoa normal, achando que ela sempre merece o melhor, e esse melhor é uma coisa totalmente irreal, desproporcional. Então as mulheres realmente estão mais exigentes por conta das redes sociais, segundo o psicólogo, o autor, e, claro, isso é legítimo, as pessoas têm que ser exigentes mesmo, mas elas estão mais solitárias. Por que isso está acontecendo? Porque elas não bastam, elas não estão apenas exigentes, elas estão exigindo um homem que está fora da realidade, que está fora do normal, que está fora da média. E elas vão descartando com isso homens bons, homens reais, que talvez não tenham todos os atributos que elas querem, ou que acham que querem, mas que elas poderiam construir um relacionamento duradouro. Segundo Haidt, a cultura atual, ela favorece mais o ideal do que o esforço. E os relacionamentos, claro, exigem esforço, exigem paciência e exigem compromisso. E é isso que as pessoas não querem. E quais os resultados disso, né? Dessa maior exigência, desse padrão irreal? É o isolamento, é a solteirice, é a solidão, em que muitas acabam se expondo na internet pela falta de homens, mas talvez elas estejam procurando um homem que não existe, um homem irreal, e os homens reais estão lá, só que ela nem notou, ela nem percebeu. Então muitas vezes mulheres, né, as mulheres vão envelhecendo, e nós homens também vamos envelhecendo, ninguém é eterno, mas elas nunca estiveram tão solteiras, né, segundo o autor e segundo os estudos, né, vários estudos acadêmicos, sendo que a taxa de satisfação dos relacionamentos está caindo cada vez mais e, como consequência,
mais mulheres estão recorrendo à terapia, a medicamentos, a antidepressivos e busca por terapias, busca por coaches, busca por orientação, muitas vezes de forma desnecessária, bastava ela ter uma visão mais real das coisas. Então, muitas mulheres, ao contrário do que elas falam, elas não foram abandonadas, elas não foram esquecidas. Elas mesmas decidiram ficar sozinhas porque os homens disponíveis para elas não eram bons o suficiente. Mas aqui, longe de querer colocar a culpa nas mulheres, eu estou colocando uma causa principal, que é essa exposição desenfreada às redes sociais e essa inocência que as mulheres têm, que as pessoas têm, com relação a essa absorção de informações. Então, Jonathan Haidt nos alerta em relação às redes sociais em crianças e adolescentes, e nós estamos aqui expandindo para as demais faixas etárias. Ele diz que nós estamos criando uma geração ansiosa, frágil e solitária, não por falta de amor, mas por expectativas irreais, por pouco treinamento, tolerância à frustração, falta de resiliência emocional e uma cultura digital que ela favorece muito o imediato, o prazer imediato, que ela ilude e leva ao consumismo, porque existe toda uma economia da atenção voltada ao consumo de produtos e serviços em que as pessoas se inundam nessa cultura. Então, como ele deixa também alguns caminhos, como é que as pessoas podem se reconectar com a realidade, como acreditar, como aceitar as coisas imperfeitas, as coisas como elas são, e como construir o amor apenas, não somente construir, mas estar naquele fluxo de dar e receber, sem desejar ter amor, afeto, satisfação, e não dar e não fornecer nada em troca. E é isso, gente. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilhe, comente. Não deixe de participar, porque você, por meio dessa participação, você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque o YouTube vai perceber que esse vídeo é importante e vai também me mandar uma mensagem dizendo que esse vídeo é importante e me fazer produzir mais e mais vídeos nesse sentido. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.